Inserir armaduras nos nossos pilares é um processo bem simples e parecido com o que a gente fez anteriormente. Vamos clicar em Rebar. Nós podemos fazer isso no comando estruturas, reforço, rebar, ou a gente pode simplesmente selecionar um pilar que a gente deseja e nós vamos clicar aqui em rebar. É a mesma coisa. Então, como já vimos anteriormente, nós teremos o current work plane, near cover reference, far cover reference e assim vai. Então, digamos que eu queira colocar um estribo no meu pilar. Então, eu vou selecionar aqui um estribo. A gente tem esse modelo MT1, pode ser ele. A gente está aqui com uma estrutura um pouco exagerada, então por isso vamos clicar aqui em Structural Rebar. A gente vai selecionar um aço, digamos, de 3.4 CA60. Então agora sim a gente tem um estribo aí bem mais fino, digamos que seja mais adequado a esse projeto. Então, se eu clicar aqui na nossa viga, a gente vai selecionar apenas um estribo. E não é isso que eu quero fazer, eu quero colocar vários de uma vez só. Então por isso eu vou selecionar o Maximum Spacing e eu vou definir 15 centímetros, ou seja, essa vai ser a distância máxima entre um estribo e outro. Então, quando eu passo meu mouse aqui em cima, automaticamente aqui ele já muda a quantidade para 188, ou seja, a gente vai ter 188 estribos. Por quê? Porque ele está indo para o projeto inteiro, né? Porque como a gente tem um pilar só, daquele level inferior até o level 8, então é isso que o nosso programa vai criar para nós. Então vou dar um clique aqui. Agora sim, nosso estribo já foi criado. E agora nós podemos vir aqui em cima, selecionar o Rebar Shape, o AM00, e veja que ela está na orientação errada. A gente não quer inserir nessa orientação. Então eu vou mudar o Placement Orientation para perpendicular. E eu também estou com Maximum Spacing, eu não quero isso, eu vou querer Single. E um aço, digamos, de... Digamos que a gente vai usar um aço de 6. Então aqui em cima eu vou apenas clicar nos pontos que eu queira, colocar esse reforço. Então aqui, mais uma vez, selecionar o último. E nós temos aqui 4 ferros com um estribo ao redor. Então vamos apertar ESC. Vamos ver em 3D como é que essa estrutura está. A gente está aqui no nosso pilar 9. E eu vou em 3D. E esse pilar 9 é esse aqui que a gente está selecionando agora. E a gente pode ver aqui a colocação do estribo. Eu vou apertar HH, que é aquele comando para esconder um pouco. E está tudo aqui. Aqueles estribos que a gente colocou. Eu posso inclusive alterar isso depois. Eu posso, digamos que eu queira que a cada 10 centímetros um estribo. Então automaticamente o programa vai alterar isso para mim. É bem fácil fazer alterações no Revit. Vou voltar para 15 centímetros. Inclusive eu posso aumentar aqui a bitola que eu estou utilizando. Digamos que eu queira 4.2 CA60. Então a bitola foi alterada. Aquela minha ferragem, eu estou com aço de 6. Eu posso colocar aqui um aço de 19. Então ele vai alterar. Eu vejo que aqui é apenas uma representação. Então vou voltar para 6 CA60. E nós temos aqui toda a armadura colocada. Claro que é uma coisa simples, a gente não fez dimensionamento, a gente só está apenas mostrando como a gente faz essa modelagem no Revit. Relembrando que o foco do nosso curso não é dimensionamento, não é projeto baseado na norma 6118, por exemplo. A gente está apenas demonstrando as capacidades do programa e mostrando como é que a gente pode fazer as colocações de pilares, vigas, elementos estruturais e também ferragem. Voltando ao level 1, a gente inseriu esses elementos aqui no nosso pilar 9. E agora vamos colocar isso em uma viga para ver como é que funciona. Eu vou selecionar essa viga na lateral. Vou selecionar Rebar. Veja que aqui fica ruim para a gente fazer essa locação. Então eu vou abrir esse corte que a gente já tinha. E agora sim eu tenho aquela minha viga aqui selecionada. Eu posso selecionar Rebar. Vamos fazer mais uma vez a colocação do nosso estribo. Eu vou usar novamente aquele estribo MT01. Vamos alterar para uma colocação paralela na minha superfície. Já cliquei aqui, está em single, eu não quero single, mais uma vez eu quero maximum spacing de 15 centímetros, por exemplo.
Então eu vou ter 33 unidades nessa viga. E agora, dando continuidade, eu vou mais uma vez clicar em Rebar. Eu vou adicionar uma Rebar Shape M00 perpendicular. E vou colocar aqui mais uma vez o aço de 6. Então pronto, coloquei em toda a minha estrutura. Digamos que eu queira colocar mais um reforço aqui embaixo. Eu posso fazer alterações, como já falei. No lugar de 6 eu posso trazer isso para 3.8. E note que aquela minha barra ela já como se colasse automaticamente no meu estribo. Então ela faz essa alteração de uma forma mais simples. Portanto, agora vamos ver como isso está funcionando em 3 dimensões. Vamos voltar para a dimensão 3D. Vamos clicar no comando HH, desativar isso aqui. E nós podemos ver a colocação aqui de toda a nossa estrutura. Nós podemos fazer o mesmo processo para todas as outras vigas e pilares. É realmente simples, com a prática vai se pegando formas mais fáceis de fazer isso e variações dependendo do estilo de projeto que você deseja, dependendo da sua demanda. E vamos agora trabalhar um pouco com a sapata. Então a gente tem uma fundação lá embaixo. Eu vou aqui selecionar o topo da fundação. E essa primeira sapata, a gente vai fazer a colocação de uma rebar nela. Eu também posso usar o comando aqui, quando eu seleciono a sapata, ele já me dá essa opção. E digamos que eu queira uma estrutura em forma de U, por exemplo, essa rebar shape M17. E com mais uma vez não fica tão legal criar isso nessa visualização, eu vou abrir esse corte, eu vou puxar o corte um pouco para cá e agora deixar esse corte na minha sapata. Vou abrir o meu corte. Então, inclusive no corte, eu posso visualizar aqui aquela estrutura que eu já inseri, aquele vergalhão da minha viga, do meu pilar, inclusive da minha laje que eu tenho aqui. Então, com todo o sistema pronto, eu posso fazer detalhamentos de interseções, como por exemplo essa aqui. Então, essa é uma grande vantagem do Revit. Você não precisa ficar desenhando cada modelo diferentemente. Você faz a sua modelagem e depois você sai criando vistas, criando planos de corte para fazer esse detalhamento. Então, voltando aqui a minha sapata, eu posso clicar nela, clicar em Rebar. E digamos que eu queira colocar essa estrutura em forma de U. Aqui, veja que ela não está no formato que eu quero. Então, eu vou vir aqui em Placement, Orientation, colocar ela paralela ao meu Work Plane. E agora sim, ela está da forma que eu desejo, só que eu estou com um single aqui. Eu não quero single. Digamos que eu queira um maximum spacing de 10 centímetros. Então, mais uma vez, quando eu vim aqui, quando eu clico nela, ela automaticamente já girou essa estrutura. E voltando aqui a perpendicular to cover, eu vou fazer o mesmo processo para esse sentido, só que digamos que aqui eu queira uma estrutura não com 10 centímetros de distância, mas com 15 centímetros. Então, eu vou clicar aqui e pronto. Praticamente já o programa já criou para mim essa estrutura. Posso fazer isso para as outras sapatas também. Eu posso selecionar outros tipos de aço. Eu não vou aqui cobrir todos eles porque ficaria muito tedioso. Mas eu acho que já deu para entender como é que funciona. Eu posso inclusive colocar um estribo aqui se eu quiser. Mudar aqui para paralelo. E a gente vai inserir o que é que a gente quiser nesse projeto. Então vamos ver como é que isso aqui ficou em 3D. Eu vou lá para uma visualização 3D. A gente trabalhou com esse pilar aqui embaixo. A sapata. E escondendo a minha sapata, usando o comando HH, eu vou ter aqui a minha armadura de cima. Então eu posso alterar o tipo de aço que eu quero utilizar nela. Eu posso fazer outras alterações bastante simples. Voltando a HR para finalizar aqui o comando. Então é isso, pessoal. A gente trabalhou aqui em estrutura com vigas, paredes, pilares, pisos, treliças, escoramentos, sistemas de viga, sapatas isoladas, aquela wall que pode representar aí o nosso radier, ou um bloco de fundação aí, suporte de paredes. A gente viu como é que funciona os slabs. A gente usou reforço estrutural, então a gente trabalhou com
rebar, com área, com caminho, com fabric area, fabric sheet. A gente estudou como fazer o cobrimento aí da nossa armadura. E praticamente essa é a principal área que a gente vai ter aqui no Raft Structure. A gente também pode trabalhar com elementos, com componentes. A gente pode inserir componentes de outras famílias. A gente trabalha com model lines, model text. Isso aqui é coisa simples que quem já viu aí o Raft Arquitetura já viu como trabalhar com isso. Simplesmente um modelo de desenho como o AutoCAD faz. E o próximo passo é opening. Eu vou mostrar como é que a gente faz esses opening. Mas praticamente a gente terminou aí assim a maioria dos comandos que o Raft Structure tem. Outras coisas que a gente vai trabalhar um pouco é sobre análise estrutural e sobre como gerar detalhamentos nos nossos projetos. Então, quem já viu aí o Revit Arquitetura vai saber como fazer isso já. A gente vem aqui em Annotate e a gente tem aqui muitas coisas legais que a gente pode utilizar para fazer esse detalhamento que a gente precisa. Mais uma vez, muito obrigado por assistir a aula. Até a próxima.